conforme seu poder, que opera sobre nós, por aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme seu poder, que opera sobre nós. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 11, versos 4 a 8. Assim diz a palavra do nosso Senhor: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para os ímpios. O que significa impiedade? Significa falta de piedade. Mas o que é piedade? Dentro da Escritura, piedade é a prática do que é correto. É a prática da religião correta, pelo temor e respeito que se tem por Deus. Quem respeita Deus se esforçará para viver de acordo com a sua vontade. Então, quando é que cometemos impiedade? Quando o contrário, ou fazemos o contrário do que Deus esperava, revelando assim a falta de temor a Deus, a falta de respeito por Deus. Negligenciamos os seus conselhos, negligenciamos a sua palavra. Como você tem vivido? Na prática da impiedade ou na prática da piedade? Esses provérbios nos ajudam a entender alguns aspectos da impiedade e fornecem instruções de como vencer a impiedade. Temos nesse trecho 5 provérbios que tratam da relação da justiça para com a impiedade. E no verso 4 que lemos, a palavra de Deus nos diz: de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. O primeiro provérbio demonstra que no dia da ira divina, seja por morte, calamidade súbita, ou o grande dia do juízo do Senhor, referido no Velho Testamento pelos profetas e no Novo Testamento pelos apóstolos e pelo próprio Jesus. O dia do juízo trará a justiça de Deus sobre os homens, e de nada vale a riqueza. Portanto, é bom pensarmos em nossas prioridades. A confiança na justiça divina é que nos livra, e a prática dessa justiça, a prática do temor, a prática da piedade e não as riquezas, nos livrarão do juízo divino. Portanto, confie em Deus. Viva de acordo com o que Deus espera. Não confie naquilo que você possui e nem na sua própria maneira de fazer as coisas ou lidar com as situações. Essa é uma das muitas passagens neste livro que expressa princípios eternos.
limitados sob a antiga aliança, que não fala muito sobre eternidade, o Velho Testamento, mas cheios de novo significado para o cristão, que compreende o verdadeiro valor das coisas e sabe que a verdadeira vida não está aqui, neste mundo, mas sim no mundo por vir. Sob essa esperança, mudamos a nossa conduta, vivemos na prática da justiça, na prática da piedade e integridade, abandonando o velho homem para viver uma nova vida em Cristo. Por isso diz o provérbio no verso 5, a retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Cada um vai colher aquilo que plantar. O segundo provérbio versa sobre os caminhos do justo e do ímpio. Um deles tirando os obstáculos do caminho pela maneira que vivem, de forma irrepreensível, ou seja, não dando motivo para que ninguém fale de sua fé, para que nem blasfeme contra Deus por causa da sua conduta. Enquanto o outro prossegue pelo caminho que o levará ao abatimento por sua própria impiedade, pela falta de respeito para com Deus. Portanto, confie em Deus e viva de forma irrepreensível, não dando motivos para que as pessoas blasfemem o nome de Deus por causa de sua conduta. No verso 6, versa sobre a justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. O verso 6 nos traz à memória que viver na justiça de Deus traz liberdade, enquanto os maus desejos dos ímpios enlaçam, derrubam, aprisionam. Por isso Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Como tem sido a sua vida? Você está liberto das coisas desta vida ou está preso e vive correndo atrás do vento? Quando morre o ímpio, sua esperança perece, diz o provérbio no verso 7. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. De novo, quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para os ímpios. Os dois últimos versos que lemos continuam a comparação. O primeiro falando do período após a morte e o segundo falando do período de suas vidas. A esperança do ímpio desaparece após a morte, pois aquilo que conquistou, aquilo que alcançou, dará em nada no final. Isto é, a esperança baseada na força humana e nas suas conquistas deste mundo serão completamente frustradas, enquanto que o justo é salvo, tanto nesta vida quanto na vida futura. O que você tem abrigado em seu coração quanto ao resultado final desta vida? Uma vida íntegra aqui neste mundo pode trazer consigo diversas intempéries, diversas dificuldades. Porém, vivemos com a expectativa de livramento das tribulações e com a esperança de um futuro duradouro
e eterno. Portanto, vale a pena viver na integridade, viver na prática da justiça. Pois como disse o apóstolo Paulo na carta a Timóteo, capítulo 6, versos 7 e 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Confie em Deus e não naquilo que você possui. Que Deus te abençoe.